Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos começando mais um Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro. Hoje é sexta-feira, 26 de setembro de 2025. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou. Baixa agora e abre a tua conta. Nosso programa tem Jefferson Gomes na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes, Luciano Vargas e Rafael Baldez. A coordenação de central de Guilherme Silveira, reportagens de Vanessa Pedroso e Eduardo Souza, a gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixa agora mesmo e abre tua conta pelo celular. Tem agro, tô na Guaíba. E o assunto de abertura do programa de hoje é a renegociação das dívidas dos agricultores. O acesso às novas linhas de crédito rural do Conselho Monetário Nacional exige atenção a requisitos e prazos. O Conselho Monetário Nacional publicou resolução que cria linhas de crédito rural com recursos controlados ou livres das instituições financeiras para liquidar ou amortizar operações de produtores rurais que tiveram atividades prejudicadas por eventos climáticos. O advogado da HBS Advogados, Frederico Bus, destaca os principais pontos das linhas de crédito regulamentadas pela medida. Um dos pontos trata da linha de crédito com recursos controlados destinados à liquidação ou amortização de parcelas ou operações de crédito rural de custeio e de investimento, inclusive aquelas já renegociadas ou prorrogadas, contratadas ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, e demais produtores. Também estão incluídas as cédulas de produto rural, CPRs, registradas e emitidas por produtores em favor de instituições financeiras. Estão enquadradas as operações de crédito rural de custeio e investimento e as CPRs originalmente contratadas ou emitidas até 30 de junho de 2024, em situação de adimplência nesta data e inadimplentes em 5 de setembro de 2025. Também se enquadram as operações renegociadas ou prorrogadas com vencimento previsto entre 5 de setembro de 2025 e 31 de dezembro de 2027, desde que estejam em adimplência na data de contratação desta linha de crédito. Segundo o BUS, poderão acessar essa linha os produtores rurais e cooperativas de produção agropecuária que atendam a determinadas condições. Dentre os requisitos, o empreendimento deve estar localizado em municípios que tenham decretado estado de calamidade pública ou situação de emergência em pelo menos 2 anos, no período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2024, em decorrência de eventos climáticos e com reconhecimento do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Além disso, deve haver registro de 2 perdas de no mínimo 20% do rendimento médio da produção em pelo menos 2 das 3 principais atividades agrícolas, conforme informações do Ministério da Agricultura. Outra condição é ser beneficiário com perda em 2 ou mais safras no período de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2025, de no mínimo 30% da produção das atividades financiadas que terão o saldo devedor liquidado ou amortizado, comprovado por laudo emitido por profissional habilitado. Os limites de crédito são de 250 mil para o PRONAF, 1,5 milhão para o PRONAMP e 3 milhões para os demais produtores. Taxas de juros variam de 6% a 10% ao ano e o prazo para pagamento será de até 9 anos, com carência de até 1 ano, de acordo com a capacidade de pagamento. O prazo para contratação vai até 10 de fevereiro de 2026. Da agência Agro Effective, Arthur Chagas. Obrigado, Arthur. E em audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda afirmou que o governo pode reavaliar
a linha de crédito para produtores rurais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu alguns meses para que seja reavaliado o crédito agrícola de 12 bilhões de reais que está sendo oferecido ao setor por medida provisória. Em audiência pública da Comissão de Agricultura da Câmara, vários deputados disseram que os recursos serão insuficientes. Haddad disse que a medida pretende atender cerca de 1.000 municípios e foi negociada com o setor. A linha de crédito é direcionada para produtores em locais que tenham decretado estado de calamidade pública ou situação de emergência em pelo menos 2 anos no período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2024, em decorrência de eventos climáticos extremos. Eles também têm que ter registrado 2 perdas de no mínimo 20% do rendimento médio da produção em pelo menos 2 das 3 principais atividades agrícolas. O presidente da comissão, deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, defendeu a aprovação de um projeto que já foi aprovado na Câmara e que está no Senado, que prevê o uso dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal para o auxílio ao setor. Segundo ele, muitos produtores não têm garantias para oferecer. Ajudar a salvar hoje os produtores rurais. Os 30 bi que o governo está rejeitando do pré-sal, que está sendo usado no programa Pé de Meia, hoje, pode salvar quem alimenta, quem usa o pé de meia. A deputada Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, afirmou que o crédito também precisa ser acessível. Acesso inclui disponibilidade de recursos, o valor tem que ser acessível. As tarifas aplicadas precisam ser acessíveis. E a gente sabe que o agro, ele se refinancia. Faz safra, financia outra, colhe, financia outra e por aí vai. O deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, afirmou que muitas vezes o próprio campo político atua contra o agronegócio, elevando o custo do crédito. Ele disse que circularam vários boatos falsos de que o Banco do Brasil, um dos principais agentes financeiros do setor, iria quebrar. Segundo ele, parlamentares também participaram disso. Eu acho que esse tipo de coisa é que contribui muitas vezes para que haja uma relação extremamente conflituosa em alguns locais. Agora, quando se incentiva politicamente dizendo isso, nós tivemos que ter diretores ligando para os 100 maiores depositantes do banco, dizendo que o Banco do Brasil não ia falir, que isso era conversa fiada. Haddad se comprometeu a voltar a negociar a linha de crédito caso a medida não seja suficiente. Se isso é localizado, se não é localizado, dificilmente vai ser alguma coisa macro, porque isso já teria chegado ao nosso conhecimento. Esses 12 bilhões, fruto de negociação com deputados e senadores, repito, ela não esgota o tema. Nós nunca falamos que o tema estava encerrado. Vamos acompanhar a evolução do quadro. Alguns deputados também reclamaram da taxação das letras de crédito do agronegócio prevista na medida provisória 1303. O ministro voltou a dizer que a isenção atual dificulta a rolagem da dívida pública, porque os títulos públicos não são isentos, mas afirmou que as LCAs continuarão incentivadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Obrigado, Silvia. E o assunto agora é a queda de 2,7% no PIB do Rio Grande do Sul no segundo trimestre. O principal motivo foi a quebra da safra de soja. A economia gaúcha registrou uma queda de 2,7% no segundo trimestre de 2025, em comparação tanto ao trimestre imediatamente anterior, quanto em relação ao mesmo período em 2024. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira pelo Departamento de Economia e Estatística, o DEE, que é vinculado à Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão, a SPGG. De acordo com os dados, o recuo do Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul em relação ao trimestre anterior foi puxado especialmente pela agropecuária, que registrou uma queda de 21,4%. Principal pesquisador do DEE responsável pela elaboração do estudo, Martinho Lazari, traz mais detalhes que explicam o forte resultado negativo. Ele foi determinado pela quebra da safra de soja. Isso porque a indústria, puxada pela transformação e serviços, pressionado principalmente por comércio, transportes e outros serviços, cresceram. Então aquilo que explica a queda foi a menor safra de soja, resultado do processo de estiagem que afetou a economia do estado naquele período. Conforme citado pelo pesquisador, apesar do recuo trimestral, o desempenho dos setores de indústria e serviços sustentou um crescimento no acumulado em 12 meses.
meses. A indústria, por exemplo, cresceu 4%, liderada pelo setor de transformação, que registrou 7,6%, recuperando-se da base deprimida pelas enchentes do ano passado. Já os serviços aumentaram 2,4%, com avanços em transportes, armazenagem e correio, outros serviços e comércio. O setor de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana registrou queda de 16% na comparação anual, influenciado pela menor geração hidrelétrica. O levantamento mostra ainda que a atividade industrial de máquinas e equipamentos, uma das mais relevantes do estado, registrou alta de 25,9% em relação ao primeiro trimestre do ano, quando já havia fechado em alta. O resultado contrasta com o baixo volume de negócios domésticos vistos em feiras do setor neste ano, como a Expo Direto e a Expo Inter. Sobre isso, Lazari esclarece por que o setor segue com bons números. É porque ela vende principalmente para o mercado nacional e também internacional. Então, mesmo que o Estado não esteja comprando tanto, ele representa uma parcela reduzida da demanda por esse setor. Da onde vem a maior demanda? Do mercado nacional, que teve crescimento, a agricultura cresceu nacionalmente em torno de 10%, principalmente pela produção de soja e milho, então demandou mais máquinas que são produzidas no Estado, e também pelas exportações, principalmente para a Argentina, em função do câmbio valorizado em relação ao real. No acumulado de janeiro a junho, o PIB do estado caiu 0,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o PIB nacional cresceu 2,5% no primeiro semestre deste ano, se comparado ao mesmo intervalo de tempo em 2024. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Alexandre Figueiredo. Obrigado, Alexandre. E o valor bruto da produção agropecuária com base em agosto de 2025 alcançou 1,4 trilhão de reais. De acordo com o Ministério da Agricultura, o valor é 11% maior em relação à safra de 2024. Para as lavouras, o Ministério indicou aumento de 10,8%, que deve fechar o ano em 928 bilhões de reais. Entre os produtos, destaque para o amendoim, com alta de 43%, café, 47%, a soja, 8,8%, o milho, 11,7%, a mamona, 38% e ainda o algodão, com 8,4%. Já as variações negativas mais significativas foram registradas na cultura da batata inglesa, 61% a menos, 18% na laranja, 16% no feijão, arroz com menos 10%, a banana 13,5% e ainda a cana-de-açúcar com uma retração de 1,3%. Em relação à atividade pecuária, o Ministério da Agricultura indicou aumento de 12% no valor bruto da produção, com 478 bilhões estimados para este ano. O ranking com os 5 primeiros produtos que obtiveram crescente desempenho comparado à safra do ano passado ficou desta forma: bovinos, 20,5%, frango, 4,7%, o leite, com 5%, os suínos, 9,6% e os ovos, com 14%. Quanto aos valores da produção, a soja segue tendo a maior participação, respondendo por 322 bilhões de reais, seguida do milho com 164 bilhões, a cana-de-açúcar 118 bilhões de reais, o café 115 bilhões e o algodão com 36,6 bilhões de reais. Estes 5 produtos somados representam 53,8% do total do valor bruto apurado da produção agropecuária. Na pecuária, bovinocultura responde por 204 bilhões de reais, a avicultura por 111 bilhões e o leite por 71 bilhões e meio de reais, sendo que a bovinocultura representou 14,5% do total do valor bruto da produção. E assim a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco em nome do Senar RS, Força para o Agro, Força para Movimentar da Sociedade, e Banrisul. O app a atualizou. Baixa agora e abre a tua conta. A gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa desta sexta-feira, dia 26, e em nome do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixe agora mesmo e abre tua conta pelo celular. Tem agro, tô na Guaíba. E o assunto de abertura deste segundo bloco é o concurso Árvores Gigantes do Rio Grande do Sul,
organizado pela Universidade de Passo Fundo com diversas instituições e entidades do setor, que vai premiar as 10 árvores gigantes de erva mate e as 3 maiores na próxima quarta-feira, dia 1º de outubro. No total, foram 41 árvores inscritas, sendo 18 do Polo Ervateiro do Alto Taquari, 10 do Polo Celeiro Missões, 8 do Nordeste Gaúcho e 5 do Polo Ervateiro do Alto Uruguai. As árvores, pelas regras, devem ter no mínimo 1,5 metro de circunferência da árvore, tomada na altura do peito, ou seja, 1,30 metro acima do solo. Segundo o Ilvandro Barreto de Mello, engenheiro agrônomo da Emater e coordenador da Câmara Setorial da Erva Mate, lá na Secretaria da Agricultura, todas as árvores já foram monitoradas pela Comissão Estadual do Concurso e tiveram suas medições reavaliadas. Para o pesquisador, o concurso vai ajudar a compreensão tanto da anatomia de cada uma delas, quanto o seu processo de multiplicação. As árvores vão ser monitoradas e objetos de estudos tanto genéticos quanto fitoquímicos. E agora a gente fala do programa Alimenta Cidades, que vai investir 19 milhões de reais na compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar. Estados e municípios que aderiram à estratégia Alimenta Cidades vão receber 19 milhões de reais do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. A liberação do recurso vai beneficiar 38 municípios de 19 estados que integram a iniciativa. Os recursos são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Cada cidade contemplada vai receber R$500 mil para comprar alimentos produzidos pela agricultura familiar. A expectativa é que 1.292 agricultores familiares sejam beneficiados. Os alimentos serão destinados a organizações da rede socioassistencial, como escolas e equipamentos de segurança alimentar e nutricional, restaurantes populares, cozinhas comunitárias e solidárias, banco de alimentos, entre outros que atendem pessoas que estão em situação de insegurança alimentar. Criada em 2023, a estratégia Alimenta Cidades apoia o planejamento dos municípios e articula outras iniciativas governamentais, além do PAA, como o Programa Cozinha Solidária, o Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana e o Plano Nacional de Abastecimento. Atualmente, a estratégia Alimenta Cidades está presente em 82 municípios, com mais de 300 mil habitantes. A iniciativa visa contribuir para o planejamento de ações relacionadas à alimentação da população urbana, onde vive 85% da população brasileira. Reportagem Érica Brás. Obrigado, Érica. E o prazo para a entrega da declaração do Imposto Territorial Rural termina no próximo dia 30 de setembro, portanto, semana que vem. Após esta data, haverá lançamento de multa por atraso no envio. O tributo federal é cobrado anualmente das propriedades rurais. A principal novidade deste ano é a disponibilização do serviço digital no portal de serviços da Receita Federal. A nova solução substitui a necessidade de downloads anuais, permitindo o preenchimento direto no ambiente online. Outra novidade é a dispensa do ato declaratório ambiental. Os contribuintes cujo imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, devem informar o número do recibo de inscrição. Aqueles que se enquadram em hipóteses de imunidade ou isenção estão dispensados desta informação. Devem pagar o ITR pessoas físicas ou jurídicas proprietárias, titulares do domínio útil ou possuidoras de qualquer imóvel rural e também pessoas que perderam a posse ou a propriedade entre 1º de janeiro e a data da entrega da declaração. O imposto pode ser parcelado em até 4 cotas mensais e sucessivas com valor mínimo de R$ 50 por cota. Valores inferiores a R$ 100 devem ser pagos em cota única. A primeira cota ou esta cota única vence no dia 30 de setembro. Bom, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje a gente fala de avicultura a partir de agora, pois temos uma informação importantíssima para o setor, que é a União Europeia anunciando o retorno às compras da nossa carne de frango e também de peru, depois do fechamento do mercado a partir do foco de influenza aviária em uma granja comercial de Montenegro, e a gente vai repercutir essa notícia conversando a partir de agora com José Eduardo dos Santos, presidente da Asgave,
Associação Gaúcha de Avicultura. Caro presidente, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Bom dia e agradeço de imediato aí o convite e também, né, da satisfação de poder estar compartilhando aí esse momento de extrema importância para o estado do Rio Grande do Sul. Bom, o bloco europeu é responsável por 4% aproximadamente do volume embarcado pelo Brasil, não é? Bem atrás da Ásia, do Oriente Médio, mas é importante porque tem um valor agregado nos cortes que são vendidos para lá, não é, presidente? Sim, nós temos aí um direcionamento para cada mercado, né? A avicultura hoje ela tem essa condição de atender com versatilidade aí a demanda de produtos para cada continente, para cada país que tem as suas peculiaridades e as suas preferências. No caso da União Europeia, a tendência lá é aí o filé de peito, né? Em grande volume, né? E isso também tem um valor agregado. Então, a partir do momento que nós retomamos esse mercado, né, a gente vai também estabilizar, né, o fluxo comercial desse produto que o setor também produz aí, atende, né, o mercado da União Europeia, atende outros, mas também uma demanda bastante expressiva para o mercado da União Europeia. Perfeito. Bom, autorização para a entrada de produtos brasileiros lá a partir de 18 de setembro, mas aqui no Rio Grande do Sul uns dias a mais aí em razão de ter sido aqui o foco, não é? Ali tem um intervalo, né, para o Rio Grande do Sul, que é uma consequência, né, do período aí que foi deflagrada as ações de contingenciamento e também, né, de finalização do caso de influenza. Então, outubro, então. Sido aqui no estado, outubro, o Rio Grande do Sul está habilitado, que para nós já é uma grande notícia, já é uma grande vitória, né? Porque a gente está aí mostrando para o mundo tudo que nós fizemos em tempo recorde e com bastante eficácia e não deixamos a doença se espalhar como acontece em muitos países. Né? Pois é verdade. Bom, temos nesta semana uma missão chinesa, não é, aqui no Rio Grande do Sul, buscando exatamente a retomada também. Esse é outro mercado dos mais importantes. Me parece que eu acho que esse é um dos últimos mercados a se buscar essa prospecção, não é, presidente? De retomada, sim, né? É um mercado que também tem a sua particularidade por importar um determinado tipo de produto, né? Extraído do frango inteiro, né? Que é os pés de frango. E com isso, então, a gente vem acompanhando para que tudo dê certo, mas quem vem conduzindo todo esse processo aí da auditoria, acompanhando, né? São as autoridades oficiais, Ministério da Agricultura e Secretaria da Agricultura. Então, nós estamos na expectativa de atender e temos plena convicção que podemos atender os questionamentos e mostrar o sistema, né? E também, assim como aconteceu com a União Europeia, em breve voltar aí a exportar para a China, que é um potencial e é um cliente fiel, né? Os próprios importadores chineses também demandam muito aí para que essa regularização aconteça o quanto antes. Perfeito. Aproveitar que o presidente está conosco aqui, não é? Nós tivemos recentemente na Expo Inter, lançamento de uma campanha, né, para o consumo de frango, a associação ela trabalhando com as questões da sustentabilidade. Estamos aí às portas de mais uma COP, né, agora essa sendo realizada no Brasil, e o setor aqui acaba de lançar aí uma outra ação chamada o Lápis Semente, não é mesmo, presidente? Sim, lançamos a 4ª edição da campanha que incentiva o consumo de carne de frango e valoriza as marcas que produzem no Rio Grande do Sul. Isso já é uma marca registrada das Gavi e tem nos aproximado cada vez mais do consumidor gaúcho, tá? que muitas vezes não compra pela marca e às vezes compra, né, pelo preço. Sim. E às vezes os preços equilibram, né? E a gente também demonstra a importância de girar a economia dentro do estado, né? Então a gente faz essa ação aí a cada ano, uma edição. E como esse ano também é o ano de COP30 e a avicultura tem uma preocupação com a conservação ambiental, de cada vez mais contribuir com a preservação ambiental, sim, e, aliás, nas escolas, nos eventos, né, e a utilização desse lápis depois vira ele tem uma semente de uma árvore que vai ser plantada para ajudar aí na recomposição,
da nossa natureza aí, né, que é tão especial aí para o nosso dia a dia, para o nosso meio ambiente. Embaúba, não é? A árvore. Embaúba, é a semente de embaúba, né, uma árvore bastante conhecida no Brasil, né, que é um gesto pequeno, né, mas é um gesto que, se você vê, né, talvez não se plante as 5.000 sementes, né, mas que se plantar 100, 10, 20, são árvores que estão vindo aí para ajudar, né, ao nosso ambiente cada vez mais resistir a essas mudanças que vêm acontecendo, né, no nosso clima, no nosso tempo. Perfeito. E a gente tem acompanhado também, claro, o setor produtivo cada vez mais buscando novas opções, não é? Inclusive impulsionando a matriz energética, o biogás, biometano a partir da utilização dos dejetos nas granjas, não é? É todo um setor que trabalha, não é? O setor busca justamente essa ação sustentável, né, de reaproveitar os resíduos, né, tanto na produção industrial, né, para a composição de biocombustível, tanto no campo para, né, gerar biometano, gerar adubo, né? Então o setor está bastante focado nisso, né, para atender essa demanda que cada vez mais se torna necessária. Então veja bem, somando árvores que serão plantadas, que não se tinha essa perspectiva se não tivéssemos essa ação no setor, né? E somando essa outra parte do setor, que é essa preocupação, esse reaproveitamento, né, de resíduos, né? Isso tudo eleva cada vez mais o conceito do setor, né, a nível mundial, né, que hoje o mundo está cobrando, países como a União Europeia estão cobrando políticas bastante agressivas, né, em relação à conservação de meio ambiente, emissão de gases de efeito estufa, e a avicultura se apresenta de várias formas, né, para atender, né, o que o mercado e o que a sociedade vem solicitando. Perfeito. Quero agradecer José Eduardo dos Santos, presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, a nossa Asgave, com as informações relacionadas, então, a essa boa notícia, a União Europeia voltando a comprar a nossa carne de frango e também de peru, e possivelmente a China também voltando também às suas compras. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, um grande abraço para vocês e obrigado pelo convite. Um grande abraço. E assim a gente vai encaminhando o encerramento de mais uma edição do nosso programa em nome do Senar RS. Força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou, baixa agora e abre tua conta. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui, se reencontra amanhã, sábado, às 8h30. Até lá, grande abraço e um excelente fim de semana. Você ouviu Guaíba Correio Rural.